Para falarmos da pedagogia do amor, precisamos primeiro entender o amor. Vamos tomar por base o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos tratam da lei de amor. E ali ficamos sabendo que o amor é o sentimento por excelência. E o sentimento é a disposição afetiva que um ser possui para outro ser ou para uma ideia. E desenvolvemos o amor passando por estágios que os espíritos designam como sendo dos instintos, das sensações e dos sentimentos. Em grande maioria, nós aqui na humanidade já ultrapassamos o estágio dos instintos, mas estamos no estágio das sensações. Às vezes ainda beirando os instintos, algumas vezes conseguindo ir para os sentimentos. Mas vamos, claro, chegar lá, porque a lei divina é de progresso, é de evolução. O que estamos fazendo aqui na Terra? A nossa missão de todos nós, é melhorarmos-nos. E em nos melhorando, aprendermos a nos amar. Amarmos-nos uns aos outros. Isso é tarefa da educação, porque a educação, ela é, na verdade, formativa. E estamos falando aqui do ponto de vista moral, não apenas intelectual. Não estamos falando aqui apenas de adquirir conhecimentos ou desenvolver habilidades e competências profissionais, técnicas. Nós estamos falando da formação do caráter. E a pedagogia do amor está justamente ligada a isso, porque muitos de nós, como nos diz Allan Kardec, só estamos precisando de um toque no coração, um toque na nossa área sentimento, para desabrocharmos, para despertar em nós todo o potencial que possuímos. Por isso, precisamos trabalhar as chamadas emoções, precisamos trabalhar as virtudes ou qualidades morais que a pedagogia do amor vai realizar. Lembrando que o amor também cobra, o amor também disciplina, o amor requer o desenvolvimento desse ser que neste momento está como educando. O amor não passa a mão sobre a cabeça, nem desculpa todas as coisas. O amor também cobra os deveres e as responsabilidades. Na prática, nós temos um roteiro. Por exemplo, na educação infantil, o ideal é que se trabalhe aprendizados básicos de autoconsciência, de relacionamentos e processos de decisão. Isso na educação infantil. Depois, no ensino fundamental, que o ensino fundamental 1, que pega da primeira à quinta séries, os aprendizados de associação de sentimentos e ajuda na empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, que é saber sentir o outro. No ensino fundamental 2, que vai da sexta à nona séries, nós podemos trabalhar aprendizados de empatia, controle de impulsos, o controle das amizades e também aprendizados sobre as tentações e as pressões dos vícios, de uma forma geral. E lá no ensino médio, quando já estamos trabalhando com os adolescentes indo para a juventude, há aprendizados sobre a capacidade de adotar múltiplas perspectivas, a nossa e a dos outros envolvidos, porque vivemos num universo multicultural de realidades sociais. E é claro que precisamos levar isso para a evangelização no centro espírita,
no trabalho que realizamos, de preferência com os nossos educandos reunidos em ciclos, trabalhando então através do amor e tendo como exemplo Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, esse grande educador suíço que viveu entre 1746 e 1827, que é aclamado por todos os pesquisadores, historiadores e educadores. O homem que deu tudo de si pela educação das crianças mais pobres e que dizia que o amor é o fundamento, é a base, é a essência da educação. Educador que não ama o educando não é um educador. Para ensinar, para caminhar junto com o outro, propiciar a ele os estímulos para que ele se desenvolva, requer amor. E o amor vai trazer a compreensão, a tolerância, a paciência e vai, então, promover todos os estímulos possíveis para que o educando, na faixa etária em que estiver, com as condições mentais que tiver, ele possa se desenvolver, receber cargas afetivas muito importantes, porque precisamos sair agora deste campo das sensações para finalmente adentrarmos para o campo dos sentimentos. Tudo isso é trabalho educacional, é processo educativo que levamos pela vida toda, aqui na Terra, quanto no céu ou mundo espiritual. Compreendamos a necessidade do amor na educação. Compreendamos que vivemos uns com os outros e, portanto, somos dependentes uns dos outros e que precisamos combater na raiz os dois grandes vícios desta humanidade, o egoísmo e o orgulho. Só conseguiremos fazer isso através da pedagogia do amor, que é defendida pelo Espiritismo, que foi trazida na prática por Pestalozzi e que também tem um outro grande representante e que talvez você não conheça, não tenha ouvido falar dele. Ele não é espírita, já não está mais conosco porque desencarnou, mas faça uma pesquisa e veja o trabalho extraordinário no campo da educação com amor que foi feito pelo educador norte-americano Leo Buscaglia. Você vai se encantar com o seu trabalho e a sua proposta. E com o Espiritismo, nós vamos finalmente aprender a nos amar uns aos outros, como nos pede nosso Mestre Jesus em seu Evangelho.